tudo bem com vocês? Professor Fabiano, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Matemático. E vou pedir a vocês, se gostarem da aula, vocês dêem um like e se inscrevam no canal, porque toda vez que eu postar uma aula, o YouTube vai notificar vocês que tem aulas novas para vocês assistirem. Hoje nós vamos dar continuidade às operações fundamentais da matemática. Hoje a gente vai estudar a subtração de números naturais. Vem comigo na tela para a gente desvendar do básico ao topo essa operação fundamental. A subtração de números naturais nada mais é do que você retirar uma quantidade de uma parte para achar a diferença. Então, a subtração é a retirada de uma quantidade da outra. Para achar a diferença entre elas. Então não esqueçam desse conceito que é fundamental quando vocês estiverem fazendo problemas contextualizados de subtração, tá certo? Uma super dica, né, que a gente pode trazer aqui para vocês é que a subtração é operação inversa da adição. Porque a subtração, na verdade, ela desfaz o resultado da adição, trazendo para o termo original. Como assim, professor? Vou dar aqui um exemplo. Um exemplo bem simples. 9 menos... Vou botar aqui, ó, 9 mais 5... é igual a 14. E 14 menos 5 vai ser igual a 9. Entenderam aí? Eu, quando fiz a operação de subtração, eu trouxe aqui, ó, o termo original da adição. Então, na verdade, a subtração ela desfaz a adição. Por isso que nós dizemos que a subtração ela é a operação inversa da adição. Então, não esqueçam dessa super dica. Às vezes acontece de o probleminha trazer simplesmente a parte contextual ou até mesmo a operação e trazer nos itens o significado dessa distribuição entre adição e subtração. Quais são os termos da subtração? Não podemos esquecer, ó, minuendo, subtraindo, e diferença e alguns autores chamam também de resto. Então, tanto faz no problema ele pediu o resto ou a diferença de uma operação de subtração. Não esqueça disso. A gente vai trabalhar aqui com diferença para não estar repetindo diferença ou resto em todo o tempo, tá certo? Não esqueçam também que como a gente está trabalhando com números naturais,
O minuendo, ele sempre vai ser a parcela maior. A parcela não, o termo maior. Então, o minuendo nos números naturais, ele sempre vai ser maior. Por exemplo, 17 menos 5. Qual é a diferença? 12. Se eu trouxer o minuendo como um termo menor, não vai dar um número natural. Observe. Se eu colocar aqui, ó, inverter aqui os termos, 5 minuendo menos 17 eu subtraindo, a gente sabe o quê? Que a subtração de números com sinais diferentes, a gente coloca o sinal negativo, a gente subtrai e repete o sinal do maior número. Então, 5 menos 17 vai dar menos 12. Então, a subtração, né, de números que têm sinais diferentes, a gente vai subtrair e vai trazer o sinal do maior número. Então, aqui, menos 12, ele não é um número natural. Vocês lembram lá que a gente falou, lá na adição, que os números naturais, eu vou abrir aqui um adendo, tá certo? Um adendo aqui para quem não viu ainda o vídeo sobre adição. Os números naturais, né, que a gente representa por esse símbolo aqui, que a gente representa por esse símbolozinho aqui, né, esse N, são os números que a gente utiliza para contar no dia a dia, começando pelo 0, 1, 2, 3 e vai até infinito, tá certo? Então observe que menos 12 não é um número natural, porque os números naturais eles são positivos e inteiros. Então menos 12 é um número negativo, já corresponde, já remete aos números inteiros negativos. Então sempre o minuendo, quando a gente trabalhar com números naturais, será o termo de maior valor, como a gente mostrou aqui, ó, 17 menos 12. Ok? E como é o algoritmo da subtração? Lembrando que o algoritmo é justamente a armação da conta de subtração. Sempre a gente vai respeitar da direita para a esquerda as unidades, as dezenas, as centenas, as unidades de milhar, dezenas de milhar. Vamos trabalhar aqui com unidade, dezena e centena. Então aqui nós temos 575, que é o minuendo, maior parcela. E embaixo do minuendo a gente vai colocar o subtraindo, 332. Traço horizontal, um traço pequeno que representa o sinal de subtração, e a gente vai efetuar aqui a subtração. Lembrando que essa armação aqui a gente chama de algoritmo da subtração. Então aqui, ó, eu tenho 5, tiro 2, nós vamos ter 3. Eu tenho 7 menos 3, eu vou ter 4. Eu tenho 5 menos 3, eu vou ter 2. Então aqui a gente tem a armação, né, da conta de subtração. E como é que a gente vai decompor, né, a diferença, né, a diferença de um resultado de subtração? A gente vai fazer isso aqui agora. Vou até utilizar esse exemplo aqui, tá certo? Que a gente já efetuou, e a gente vai deixá-lo aqui, ó. O resultado aqui deu 243. A decomposição de uma operação nada mais é do que a gente efetuar a operação de subtração, nesse caso aqui, das ordens. Então a gente vai efetuar a operação das ordens só das centenas, depois das dezenas e depois das unidades. Então aqui, ó, nós temos aqui, com esse resultado nós tivemos
575 menos 332. Como a gente vai decompor? Vamos decompor centena a centena, dezena a dezena, unidade a unidade. Então aqui nós temos 500 menos, o 3 aqui é centena, menos 300. O valor aqui é 200. Agora nós temos aqui na dezena o 7 dezenas, que corresponde a 70, menos o 3 aqui da dezena, do subtraendo, que corresponde a 30. Né? São 3 dezenas. Então, 70 menos 30, a gente vai obter 40, né? 4 dezenas. E depois nós vamos efetuar a decomposição das unidades. Nós temos 5 unidades menos 2 unidades, que vai dar 3. Então, se a gente somar justamente essas subtrações, nós vamos achar o resultado aqui, ó, dessa subtração aqui que a gente fez, 575 menos 372. Então, a primeira subtração deu 200 com 40, 240. Com 3 das unidades, nós temos 243. Professor, mas para que a gente faz a decomposição da subtração? É simples. Porque quando a gente tem uma subtração de números muito grandes, se a gente decompô-los por suas ordens, no caso centenas, dezenas e unidades, a gente vai efetuar a operação muito mais rápido e de forma bem mais simples do que a gente formar o algoritmo aqui da subtração e efetuar a subtração, ok? Então achamos a mesma diferença aqui entre o minuendo e o subtraendo. Nós vamos agora direto para as propriedades da adição, que a gente vai verificar que são totalmente diferentes da adição, né? Eu coloquei aqui propriedades da subtração, mas na verdade aqui eu não troquei, né? É propriedades da subtração. Vou só ajustar aqui. Pronto. Propriedades da subtração. Enquanto a adição, como a gente viu na aula anterior, ela tem a propriedade comutativa, associativa e elemento neutro. Nas propriedades da subtração, a gente vai ter bastante restrições. Por exemplo, ela não é comutativa, né? Então, se eu trocar a ordem do minuendo e do subtraendo, a diferença vai ser diferente. Observe. Se eu colocar aqui, ó, 17, vou colocar o mesmo exemplo. Não, vou mudar aqui, ó, 17 menos 11. 17 menos 11 é 6. Isso vai ser igual a 11 menos 17? Será? Não vai ser. Por quê? Quando a gente tem dois números subtraindo com sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior número. Então, 11 menos 17 vai ser 6. Mas quem tem o sinal, mas qual número, mas quem tem o sinal de maior número é o 17, então vai ficar menos 6. Menos 6, como a gente já falou, não é um número natural. Então, os resultados, as diferenças, são diferentes. Então, essa propriedade da comutatividade que ocorre na adição não acontece na subtração. Então, não esqueçam, se vocês trocarem a ordem dos termos minuendo e subtraindo, o resultado não será igual. Então, ela não é comutativa. Como também ela não é associativa, porque se eu associar os termos da subtração e modificar esses termos, não vão ser o mesmo resultado. Então aqui, ó, colocar aqui, ó, 17 menos 11 menos 3. É a mesma coisa que 17 menos 11 menos 3,
Observem que os valores são os mesmos, eu só fiz agrupar de forma diferente. Então, ao contrário da adição, a gente vai efetuar agora aqui a operação de subtração. O resultado, ou seja, a diferença não vai ser igual, então ela não é associativa. Então aqui, ó, 17 menos 11, a gente sabe que é 6, menos 3, o resultado aqui, a diferença vai dar 3. Será que vai ser igual aqui? Onde a gente tem os mesmos termos, os mesmos valores de termos, mas só que é agrupado de forma diferente. Vamos lá, 17 menos 11 menos 3, nós temos 8. Então aqui, ó, 17 menos 8, quanto é que vai dar? Me digam aí, deixa eu ver se eu escutei. 17 menos 8 vai dar 9. Então vocês observem, ó, que 9, 3, ele é diferente de 9, tá certo? Então, a propriedade associativa, ela não se aplica à operação de subtração. Ok aí? E o elemento neutro? O elemento neutro, na subtração, ele só vale apenas se ele tiver à direita. Porque se ele tiver à esquerda, ele vai modificar o resultado. Observe, eu vou colocar aqui o elemento neutro à direita. Então aqui, ó, 9 menos 0. O resultado é 9. Ou seja, ele não altera o valor da parcela, do termo. Mas se eu colocar o 0 menos 9, o resultado é menos 9. Ou seja, o 0 está aqui à esquerda. Então, o elemento neutro, que é o 0, só vale para subtração quando ele estiver à direita. Porque se ele estiver à esquerda, menos 9 não é um número natural. Ele é um número inteiro negativo. Show de bola? Vamos lá para super dicas. Já já a gente vai chegar no ápice da subtração, onde muita gente tem dificuldade, que é justamente naquele método de pedir emprestado, né? Quem não já pediu emprestado a alguém? Então, na subtração também acontece isso. O bom é quando a gente pede emprestado e alguém tem para emprestar. E quando esse alguém não tem para emprestar? Na subtração também acontece isso. Vocês vão ver aqui e a gente vai tirar essas dúvidas, que muita gente tem essa dificuldade quando vai operar a subtração. Ok? Então vamos lá, tamo junto. Vou aqui subir um pouquinho para a gente trazer essas super dicas. Vamos lá aqui. Palavras semelhantes à subtração. A mesma coisa que a gente fez na adição, a gente também vai trazer aqui para vocês na subtração, tá certo? Então, palavras semelhantes, expressões semelhantes que vocês podem encontrar aí nas operações e nos problemas de subtração, né? Contextualizados, que é o que o Colégio Militar e os outros grandes concursos, né, de colégios, de excelentes colégios do Brasil, eles fazem, né? É colocar expressões semelhantes à subtração. Então a gente tem retirar, remover, descontar, abater, extrair, deduzir, separar, completar o que falta. Geralmente aparecem isso. Então não esqueçam dessas palavrinhas aí, tá certo? Vou colocar aqui algumas das que eu já falei. Então, retirar, descontar, completar, diminuir, etc, né? Essas todas que eu falei aí para vocês, tá certo? Então, pessoal, vamos agora ao famoso método do pedir emprestado.
ok? Então, o método do pedir emprestado é o seguinte, é quando a gente tem um algarismo no minuendo que ele é menor do que o algarismo do subtraendo da mesma ordem, né? Vou aqui dar um exemplo. Nós temos aqui, fazer aqui 723 menos 345, ok? Então vamos armar essa operação de subtração. Vamos colocar aqui as unidades, as dezenas e as centenas, já que a gente está trabalhando aqui no máximo com centenas. Então nós temos o minuendo, que é sempre o maior termo, né? O 723, embaixo subtraindo 345, o traço horizontal e o sinal da subtração. Pedir emprestado é quando o minuendo ele é menor do que o subtraendo na mesma ordem. Então aqui a gente tem 3 menos 5. Então essa operação não pode acontecer quando se trata de números naturais, porque o subtraendo, o minuendo, na verdade, ele tem que ser maior que o subtraendo. Pedir emprestado é ir no algarismo seguinte do minuendo e pedir emprestado a ordem seguinte. No caso aqui, a gente vai pedir a ordem das dezenas, onde a gente está vendo aqui o número 2. Então aqui, o 2 vai emprestar uma dezena para o 3 e vai ficar agora com uma dezena apenas. Então aqui, ó, eu vou trazer aqui para baixo, tá certo? Só para ficar mais didático. Então, vai ficar 7, o 2 vai emprestar uma dezena. Ele tem duas dezenas, vai ficar 1. E o 3, agora ele tem uma dezena, então vai ficar 13. Eu só vou repetir os números do subtraindo, 3, 4 e 5. Então agora nós podemos efetuar, porque o minuendo ele é maior que o subtraindo. Então aqui nós temos 13 menos 5, 8. Mas agora observe que nós temos 1 menos 4. Eu não posso tirar 4 de 1. Então aqui também eu vou pedir a centena emprestado. Uma centena que vai ficar, que ele vai me emprestar, na verdade, 10 dezenas. Então aqui, ó, o 1 vai se transformar não, na verdade, né? 1 vai ficar 11 dezenas. Eu vou aqui só mudar a cor da caneta. Então aqui vai vir 1 para cá. O 7 vai ficar 6. Então nós teremos agora assim, para ficar mais didático, o 7 ficou 6. 1 agora é 11. E aqui nós temos o 13, né? Aí a gente vai ter 3, o 4 e o 5. Então 13 menos 5 vai dar 8. 11 menos 4 vai dar 7. E 6 menos 3 vai dar 3. Então agora sim nós podemos efetuar a subtração. E o resultado é 378. Essa diferença. Agora imaginem só, quando a gente for efetuar essa subtração e o algarismo ele não tiver como emprestar. É justamente aqui, ó, o método de pedir emprestado de quem não tem. Na vida real, quando a gente vai pedir emprestado de quem não tem, a gente pede para o próximo, né? Para ver se o próximo empresta. Então aqui na subtração também não vai ser diferente. Geralmente, né, o número que não vai poder emprestar é o 0, né? Quem não tem nada não pode emprestar para ninguém. Então vamos efetuar um exemplo aqui para a gente mostrar para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui 204 no minuendo
menos 100, deixa eu botar aqui 127. Observem agora. O 4 das unidades, a gente teríamos 4 só nas unidades, menos 7. Nós não podemos ter um minuendo menor que o subtraindo. Então a gente vai ter que pedir emprestado ao algarismo seguinte. Mas observem que o algarismo seguinte ele não pode emprestar. Então o algarismo seguinte ele vai ter que pedir emprestado ao próximo algarismo, no caso aqui as centenas. Então como é que ficaria esse algoritmo aqui da subtração? Nós teríamos 2 das centenas vai se transformar em 1. Ele vai emprestar uma centena, que é 10 dezenas, né? Então agora aqui a gente vai ter o 10. E aqui nós vamos ter o 4. Aí eu vou repetir aqui, ó, 127. Mas observe que ainda o 4 precisa pedir emprestado, porque o 4 é menor que o 7. Mas agora ele pode emprestar, porque o 0 agora são 10 dezenas. Então, o que acontece agora? Vou colocar o sinal aqui da subtração. A gente vai repetir 1 da centena. As 10 dezenas vai emprestar uma dezena, então vai ficar apenas 9 dezenas. E aqui o 4 vai ser emprestado uma dezena, então aqui a gente vai ter o 14. Aí eu repito aqui o subtraindo. Agora eu posso dividir, porque 14 menos 7 é 7, 9 menos 2 é 7 e 1 menos 1 é 0. Como nós não trabalhamos, né, nos números indo-arábicos, o 0 à esquerda, a resposta aqui é 77. Ok? E agora um super dica, a dica de ouro, né? Uma das dicas de ouro, a gente vai ter uma dica de ouro aqui abaixo, é o seguinte: imagina se nós tivermos uma sequência de 3 zeros ou até mais zeros para fazer a subtração. Ou seja, números no minuendo que não podem emprestar. Como é que a gente vai resolver essa questão? Eu vou mostrar aqui no bizu, né, na super dica, e depois eu vou mostrar para vocês como ficaria se a gente fosse resolver normalmente, né? Ia dar bem mais trabalho. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Estou apagando aqui, tá? Vocês já devem ter copiado. Se não copiaram, dá uma voltinha, volta aí o vídeo, tá? E é só copiar esse exemplo. Mas esse exemplo aqui é super importante e eu não poderia deixar de fora. Trazer para cá, ficar melhor. Então aqui, imaginem só se eu fosse subtrair aqui o número 2000 menos 529. Se nós fôssemos trazer aqui o algarismo da subtração, nós teríamos 2000 e aqui o 529. Sempre lembrando, colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar, já que a gente tem aqui o número 2000, né? O sinalzinho da subtração, o traço na horizontal e a gente vai fazer os cálculos. Mas vejam só, eu tenho aqui um zero que não pode, a gente não pode efetuar a subtração porque zero, eu não posso tirar 9 de zero, né? 0 menos 9 a gente não tem como efetuar essa subtração, porque o minuendo ele está menor aqui. Aí ele vai pegar da dezena, mas imagina, a dezena também não tem nada para emprestar. A centena muito menos. A gente só vai poder pegar emprestado aqui, ó, das unidades de milhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver da forma
normal, que todos resolvem, e depois vou resolver de uma forma bem rápida, com uma super dica, quando a gente encontrar uma numeração onde tem vários zeros, tá certo? Então, assim, nesse caso aqui, eu vou trazer para cá essa conta, tá certo? Vou trazer para cá essa conta. Então, aqui, ó, quando a gente vai pedindo emprestado, a gente tem que obedecer a ordem. Então, antes desse zero aqui que pediu emprestado, a gente tem as centenas. Então, a unidade milhar vai emprestar para a centena, para depois a centena emprestar para a dezena e depois a dezena emprestar para a unidade de milhar, para a gente começar a efetuar a subtração. Então, vejam, a unidade de milhar era 2, ela vai emprestar 1, então ela vai ficar com 1 milhar e vai emprestar 1 milhar para as centenas. Então, a gente vai ter 10 unidades, né, 10 centenas, né, que vai emprestar 1 milhar, são 10 centenas. Eu vou repetir aqui o zero da dezena e o zero da unidade, só para ficar de forma didática, tá certo? Para vocês entenderem bem direitinho. E aqui eu vou repetir o 5, vou repetir o 2 e vou repetir o 9. Mas observe que a dezena, ela também é zero. Então ela precisa pegar emprestado das centenas. Aí aqui, ó, vou repetir a unidade milhar. Tenho 10 centenas, mas eu preciso emprestar uma centena para unidade, para as dezenas. Então, eu vou repetir tenho 10 centenas, emprestando uma centena, eu vou ficar com 9 centenas. E a dezena vai ganhar 10 dezenas, né? Porque uma centena quer dizer 10 dezenas. E vou repetir aqui a unidade. Eu estou fazendo dessa forma para ficar bem didático para vocês. E vou repetir aqui, ó, 5 na centena, 2 na dezena e o 9 na unidade de milhar. Mas observem que ainda o zero, eu não posso tirar 9 do zero. Então o zero aqui vai pedir emprestado a dezena, que agora ele pode pegar emprestado. Aí eu vou trazer para aqui, ó. Vou repetir a unidade de milhar, que é 1, a centena, que é 9. Agora, a dezena, ela vai emprestar, tem 10 dezenas, vai emprestar uma dezena para as unidades. Então, vai ficar agora 9 dezenas. E as unidades, agora a gente tem 10, que vai emprestou uma dezena. Então, aqui a gente repete o 9, a gente repete o 2 e repete o 5. Agora sim a gente pode efetuar a nossa subtração. Observem que 10 menos 9 é 1, que 9 menos 2 é 7, e que 9 menos 5 é 4, e que 1 aqui não tem nada, é 0, é 1. Então, nosso resultado é 1471, é nossa diferença ao resto. Agora, vamos resolver isso bem rápido, tá certo? Imagine aqui, a gente tem 2.000 subtraído de 529. Como a gente resolve isso aqui de uma forma rápida? Unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Como a gente vai resolver isso aqui de forma bem rápida? Vou mudar aqui a caneta. Essa caneta aqui, Galáxia. Depois dá um like aí se vocês gostaram dessa cor aqui. Caneta Galáxia, olha lá. Vamos ver se vocês vão gostar dessa cor dessa caneta. E como é que a gente vai resolver essa questão? Sempre vai ficar assim. O primeiro zero que precisa pedir emprestado, ele vai ficar sendo o número 10, né? Então aqui, ó, esse zero aqui, ele vai se tornar 10. E os outros zeros que a gente tem, um aqui, a gente tem outro aqui, que são os zeros intermediários, eles vão ficar 9. E esse 1 daqui, que veio para o primeiro zero, ele saiu daqui, ó, da unidade de milhar, que emprestou. Então, se saiu uma unidade de milhar aqui, ele vai ficar apenas com 1. E agora nós temos o 529.
Observem que é o mesmo algoritmo que a gente formou aqui, fazendo no passo a passo o algoritmo aqui, né, dessa subtração por meio dessa super dica. Não esqueçam, o primeiro zero vai pegar uma unidade, uma unidade na verdade, né, ou da dezena, ou da centena, ou da unidade de milhar, que vai ficar no primeiro zero, que é esse zero aqui, e os outros zeros intermediários eles vão se tornar um 9 para a gente efetuar a subtração. Mas não esqueçam que o único número que conseguiu emprestar, né, conseguiu emprestar entre aspas, ele vai reduzir, né, a uma unidade. Então temos apenas uma unidade de milhar aqui que emprestou uma para o primeiro zero. Então agora a gente também pode efetuar a subtração, que vai dar a mesma que a gente calculou. Ok? Gostaram dessa super dica? Assim vocês não vão demorar muito para fazer as operações de subtração. Vamos para essa dica de ouro. Essa dica de ouro aqui é o seguinte: é a gente simplesmente saber que o minuendo menos o subtraindo ele é igual à diferença ou o resto. Então guardem essa formulazinha aqui, ó, porque simplesmente nos concursos eles trabalham com os termos da subtração. Então ele pode justamente fazer essa pergunta aqui, ó, que vocês podem ver. Qual o valor do minuendo, sabendo que o subtraindo é 48 e o resto é 90? Então ele quer saber o minuendo, eu vou colocar aqui um M de minuendo, o subtraindo ele já deu que é 48 e o resto é 90. Então quem é o minuendo? O minuendo ele é a soma da diferença ao resto mais o subtraindo. O minuendo vai ser igual a... Opa, aqui é 48. Né? Vai ficar 138. Show de bola? Não esqueçam dessa formulazinha. Minuendo menos subtraindo é igual a diferença ou o resto. Vamos resolver uma questãozinha aqui, um problema de concurso, colégios militares, para a gente massificar todo esse assunto aí que a gente já fez. Depois eu vou gravar aulas só de resolução de problemas envolvendo as 4 operações. Vamos aqui, ó. Na sala de aula, o Henrique realizou a seguinte subtração: 228 menos 59. Utilize o quadro de valor de lugar abaixo para encontrar o resultado. Então, esse quadro aqui vai ter justamente o resultado dessa diferença. Então, aqui, ó, nós temos duas centenas. Duas centenas é 2 vezes 100. A gente tem 200. Aqui nós temos dezenas. 2 dezenas com mais 5, nós temos 7 dezenas, que é 7 vezes 10, que nós temos 70. Observem aqui, ó, unidades. 8 mais 9 vai dar 17 unidades. Ó. Mas observe que a gente pode decompor aí, né? Porque a gente vai deixar só as unidades na ordem das unidades. E aqui nós temos 10 mais 7. Deixa eu apagar esse 10 aqui, que não ficou legal. Nós temos 10 mais 7. Então eu posso, já que eu tenho uma dezena aqui, pegar essa dezena e jogar para a ordem das dezenas. Ó. Então aqui eu tenho 70 mais 10. Então eu tenho 80. Né? São 8 dezenas. E sobraram 7 unidades. Então qual seria o valor, né, dessa subtração? 200 mais 80, 80, né, que são 8 unidades, mais
que são 8 dezenas, mais 7 unidades. Nós temos 287. Valeu, pessoal. Não esquece de compartilhar essas super dicas e essa aula. Seguir o canal Matemático e dar o like, porque eu tenho certeza que você acertou, gostou. Então, Matemático. Valeu.